condicionais, if, else, switch, etc., vetores e estruturas de repetição em JavaScript. Vamos ver essa turminha aí, primeiro condicionais, depois vetores, depois várias formas de fazer for e o while, do while. If, else, condicional, gente, igualzinho C e C++, a gente tem a estrutura de if, aí tem uma condição, abre chave, fecha chave, se for verdadeiro, else, né, coloca aqui se for falso. Da mesma forma eu tenho else if, que também tem de outras linguagens. Tá? E o que você pode colocar aqui dentro, né, dessas cláusulas aqui? Bom, vocês podem colocar expressões que avaliam para true ou false. Por exemplo, o nome de uma variável igual a Ana. Um ano menor do que um valor. Um ano resto 4 igual a 0. Not já estudei, né? Se já estudei sendo uma variável booleana, por exemplo. HP maior que 0 e ou eu tenho munição ou eu tenho uma granada. Então o if é muito parecido com o que vocês já estão acostumados de outras linguagens. A gente tem também, assim como em outras linguagens, o operador ternário para condicional. O que é isso? É aquele interrogação e dois pontos, locão, que permite a gente, por exemplo, pegar essas 5 linhas aqui e escrever em uma só. Tem casos, gente, que se o if for simples o suficiente, eu gosto muito de utilizar o operador ternário, porque se eu consigo expressar a minha ideia em uma linha, eu acho isso muito melhor do que em 5 linhas, contanto que essa linha seja facilmente compreensível, né, legível. Como funciona isso? Você coloca a condição de teste, aí interrogação, é como se você estivesse fazendo uma pergunta. O personagem está com a armadura forte, com a armadura boa? Interrogação. Se sim, ele vai tomar só 10 de dano. Se não, ele vai tomar 50 de dano. Então é condição, interrogação, o valor se true, 2 pontos, o valor se false. Tem também o switch em JavaScript, muito parecido com o de outras linguagens também. Você coloca switch, uma variável ou uma expressão, e aí você tem vários case para possíveis valores dessa sua variável ou expressão aqui. Então, eu tenho uma variável que é o clima agora. Case ensolarado, né? Se estiver ensolarado, a cor do meu site vai ser yellow. Se estiver nublado ou chuvoso, a cor do meu site vai ser cinza. Do contrário, se não for nenhum desses, a cor do site vai ser branca. Reparem que a gente tem que colocar esse break para encerrar o case, e se a gente não colocar, né, se for nublado e não vai acontecer nada, mas eu não pus break, ele vai vazar para baixo. Então é como se fosse 2 valores diferentes aqui, né, para o clima agora, que vai virar gray. E o caso else, no caso do switch, chama default, né, o valor padrão. Agora sobre um outro assunto. Em linguagens de programação, é normal a gente trabalhar com coisas que possuem vários valores. Por exemplo, eu poderia ter uma lista de alunos que estão na turma. Não é um aluno só, é uma lista. Né? E eu poderia ter, se fossem, digamos, 18 alunos, eu poderia ter 18 variáveis string. Mas e se um aluno sai e outro entra? Eu ia criar uma variável a mais e remover a variável? Não, tá? Eu tenho uma lista, eu tenho um vetor ou um array. Então, os vetores ou arrays, eles servem para a gente armazenar, né, mais de uma coisa. Aqui em JavaScript a gente pode criar um vetor notas e a gente usa colchete para denotar vetor. Aqui eu tenho um vetor com 5 numbers. Aqui eu tenho um vetor com 2 strings. Aqui eu tenho um vetor que no momento está vazio. E assim como uma string, um vetor tem uma propriedade length, que me dá o comprimento, ou o tamanho do vetor. Por exemplo, qual que é o tamanho desse vetor? Se eu colocar notas.length, isso vai dar 5. Se eu colocar cores.length, isso vai dar 2 cores. E em JavaScript tem essa loucura, tá? Que é o seguinte, os vetores, eles são heterogêneos. O que significa isso? Eu posso ter um vetor que o primeiro elemento é uma string, o segundo é um number, depois um boolean, depois um outro vetor, depois uma outra string e daí por diante, tá? Não precisa ser tudo a mesma coisa. É claro que é muito mais comum a gente colocar, se é um vetor de notas, você vai ter números lá dentro. Se é um vetor de cores, você vai ter strings, é muito mais comum.
Mas saiba que existe a flexibilidade de que um vetor possa armazenar, né, uma sopa de paradas. Como é que a gente usa os vetores, então? Olha, a gente tem a indexação, que é para a gente poder acessar, né, o iésimo elemento, o iésimo item do vetor. Por exemplo, se eu colocar lista de coisas colchete 1, eu vou estar acessando este elemento aqui, porque o primeiro, né, sempre 0. Se eu fizer assim, ó, lista de coisas, elemento 0 é igual a uma string vazia, eu modifiquei o vetor. Agora, na posição 0, em vez de a eu, vai ter uma string vazia. Tanto que se eu der um console log, vai imprimir uma string vazia no console. E os arrays possuem métodos também, igual a string. A gente vai ver vários deles mais adiante, tá? Mas, por exemplo, você pode criar um vetor vazio e aí chamar o vetor.push. E aí você coloca para esse método push, que é uma função, né? Você chama ela. E aí você está adicionando a string QI dentro desse vetor. Tanto que se eu mandar imprimir esse vetor, vai imprimir, né, um vetor que tem essa string QI. A gente vai ver vários outros métodos mais para frente ainda nessa aula. Quando a gente precisa repetir uma sequência de passos numa linguagem, a gente tem as estruturas de repetição. O for em JavaScript ele tem pelo menos 3 formas da gente utilizar ele. Essa forma deste slide aqui é a tradicional. É aquela que a gente vai lá e cria uma variável que começa com 0, por exemplo. Depois eu tenho uma condição que é tipo assim, enquanto essa condição for verdadeira, o for continua, né, fazendo loop. E eu tenho aqui um iterador, né, que vai alterar o valor dessa variável. Se eu fizer, né, o let i igual a 0, enquanto i menor que 10 e o iterador i mais mais, e eu imprimir o valor de i, eu vou ter 0, depois 1, né, e por fim 9. E se eu tiver um vetor cores, por exemplo, e eu quiser imprimir cada elemento desse vetor, aí o que eu faço? Né, let i igual a 0, i menor que a quantidade, né, de cores existentes, que é cores.length, i mais mais. E aí eu vou dar o console.log na iésima cor. Vai resultar em imprimir primeiro a cor azul e depois a cor rosa. Gente, mas olha só. Eu vou mostrar aqui agora 2 formas diferentes de fazer for que são bem mais legais. Em particular, eu quase sempre utilizo essas 2 formas aqui. Raramente eu preciso da forma tradicional. Tá? Olha só, vamos ver o caso das cores. Se eu quiser fazer alguma coisa com cada cor, como por exemplo, simplesmente imprimir no console. Em vez de eu criar uma variável i, falar que enquanto i é menor do que a quantidade, né, o tamanho do vetor cores, i mais mais, e na hora de acessar eu colocar cores, iésima cor, eu posso fazer assim, ó, let cor of cores. Então aqui eu crio uma variável cor que vai conter a cada iteração desse for o valor de uma cor. Esse for ele vai percorrer o vetor todo. Só que eu nem preciso especificar isso. Eu só falei, o vetor é esse aqui, ó, cores. E a cada iteração, essa variável que eu criei aqui dentro, cor, ela vai ter o valor primeiro da primeira cor, depois da segunda cor. Então, isso aqui é equivalente a isso aqui, ó. Mas por que, Coutinho, que você prefere tanto esse for off a esse for tradicional, para esse caso, tá? Por causa do seguinte, demora mais para escrever isso aqui e isso aqui do que simplesmente cor. E, além disso, aqui eu posso incorrer em tipo assim, tem mais possibilidades de erro aqui do que lá, tá? Aqui eu posso, tipo assim, escrever i aqui, mas escrever j aqui, sei lá, por algum motivo. Eu posso, por exemplo, né, me confundir e colocar menor ou igual aqui, em vez de menor, tá? Eu posso colocar, sei lá, um i mais mais ou só um i mais aqui e dá problema, tá? Aqui não tem problema não, tá? Se escreveu só isso aqui, ó, pum, acabou, tá? Não tem erro não. E tem o for each. O for each também é muito legal e ele é o seguinte, o for each ele é um método dos vetores. Então você pode colocar o nome de um vetor, ponto for each, e aí olha que loucura isso, a gente vai ver isso mais para frente. A gente pode passar uma função como parâmetro para essa função que chama for each.
E aí essa função ela vai ser executada uma vez para cada cor do vetor. Então ela vai ser chamada duas vezes. A primeira vez que ela for chamada, esse parâmetro cor vai receber, né, a primeira cor, que é azul. A segunda vez que essa função for chamada, esse parâmetro cor vai receber rosa. Muito louco, tá? Funciona muito bonitinho também. Então essas duas formas aqui, né, elas somam a forma tradicional que vocês já estão acostumados. Tem também o while e do while, que é menos comum, tá, gente? Mas tem também. A gente tem um while, a condição, e aí aqui a gente tem o corpo do while. E a gente tem o do, quando a gente quer colocar o while lá no final, tá? Né? Idêntico a outras linguagens. Agora vamos falar mais um pouquinho dessas coisas muito loucas das funções em JavaScript e também ver uma lista de métodos, tanto de string quanto de vetores.